Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o John Harvard. Seja muito bem-vindo ao nosso curso profissionalizante de operador de máquinas. Nesta primeira aula sobre disposições gerais, irei falar com vocês sobre diversos assuntos e tópicos para que vocês consigam ter uma noção geral de como que irá funcionar o nosso curso. E no decorrer da aula de hoje, nós iremos falar sobre introdução, iremos também falar sobre o nosso conteúdo programático deste curso, vamos falar também sobre o mercado de trabalho, sobre a profissão de operador de máquinas e sobre as máquinas que nós iremos abordar no decorrer desse curso, que é pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, empilhadeiras e por último iremos falar sobre as normas regulamentadoras que regula a profissão de curso de operador de máquina, para a pessoa estar trabalhando com máquinas pesadas. Iremos começar o nosso primeiro assunto da aula de hoje, que é a introdução. O curso de operador de máquinas da Rondo Curso, ele tem como objetivo formar operadores qualificados para trabalhar com vários tipos de equipamentos ou máquinas pesadas, através do conhecimento de todos os conceitos de segurança, operação, manutenção e legislação. E para caracterizar máquinas pesadas, é necessário utilizar máquinas com um sistema de tração diferentes, que é rodas e esteiras, e são equipamentos básicos para o serviço de terraplanagem e também são usados para transportar grande quantidade de terra, pedra, entulho e outros materiais em curtas distâncias. As máquinas pesadas elas estão presentes nas mais diversas atividades da construção civil e transporte de produtos, seja na execução de obras ou na movimentação de cargas dentro de espaços confinados. E agora vamos falar sobre o conteúdo programático de nosso curso. As máquinas pesadas utilizadas neste curso para aprendizagem serão pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira e empilhadeiras. E nesse curso nós iremos aprender de forma prática, segura e agradável de como se tornar um operador reconhecido e requisitado no mercado de trabalho. E para uma melhor aprendizagem e compreensão do aluno nos conteúdos que serão ministrados no decorrer do curso, nas aulas em AD, nós teremos videoaula explicativa, assim como essa aula de hoje. Nós teremos lives ao vivo com o professor, que no caso seria comigo, ou outro professor capacitado para estar ensinando. Nós teremos também a apostila didática com exercício de fixação, tudo em formato PDF, para que o aluno ele possa estar estudando digitalmente por computador, notebook, smartphone ou qualquer outro aparelho que consiga ler arquivos PDFs. E até mesmo o aluno aí poderá estar imprimindo essas apostilas e para poder ter uma melhor aprendizado e compreensão dos conteúdos. Nas aulas práticas, que serão ministradas no final do curso, e após o aluno ter aprendido toda a parte teórica, nós iremos praticar diretamente nos equipamentos nas máquinas, para que o aluno se torne um profissional capacitado e apto a ingressar no mercado de trabalho com confiança e tranquilidade. E dentro dos conteúdos que serão ministrados ao longo desse curso, os que mais irão se destacar serão manutenção preventiva dos equipamentos, tipos e modelos de equipamentos, funções e responsabilidades do operador, o manual das máquinas, noções de primeiros socorros, segurança no trabalho e prevenção de acidentes, normas regulamentadoras, proteção do meio ambiente, convívio social e também sobre o mercado de trabalho. E nesta aula nós teremos uma noção geral sobre as máquinas que serão estudadas no decorrer do curso, assim como os demais conteúdos relacionados à profissão de operador de máquinas. E a partir das próximas aulas, nós iremos começar a aprofundar nossos conhecimentos nos conteúdos citados anteriormente. Mercado de trabalho.
O mercado de trabalho para o operador de máquinas pesadas ele é amplo e muito rentável, principalmente para quem já tem experiência e é polivalente, capaz de operar diversos tipos de máquinas com excelência. Quanto maior a capacitação, experiência e valor agregado do equipamento a ser operado, maior a remuneração do operador de máquinas, ou seja, quanto maior e mais caro o equipamento, maior é o valor pago ao operador. E na carreira, o operador ele tem a chance de conhecer novas pessoas e lugares, enfrentando o desafio em diferentes condições e terrenos, e ampliando a sua experiência profissional, que pode atuar em espaços específicos na carga e descarga de mercadorias, como pedra, minério, areia, entre outros. Agora iremos falar sobre a pá carregadeira. A pá carregadeira ela é um tipo de equipamento bastante utilizado no setor de construção civil. Ela é extremamente versátil e potente e apresenta excelentes resultados em áreas mais estreitas. Seu nome é bem literal, pois é um equipamento especializado em carregamento de materiais de construção e carga, mas uma pá carregadeira também pode executar outras funções, como nivelamento de terreno e pequenas escavações em uma obra. A utilização das pá carregadeiras de forma generalizada fez com que esse tipo de equipamento ele evoluísse de uma forma muito rápida. Existe hoje pá carregadeiras de capacidades, modelos e tamanhos diferentes. Atualmente, com a introdução da elétrica embarcada, a operação tornou-se muito mais sofisticada, exigindo muito mais conhecimento dos operadores, sem os quais o rendimento operacional cai consideravelmente e os prejuízos com a manutenção são constantes. As pá carregadeiras são equipamentos de grande porte, robustas e com pesos operacionais consideráveis, exigindo operações com grande conhecimento e uma grande conceptualização por parte dos operadores sobre importantes regras de segurança para que graves acidentes não venham a ocorrer. É comum o operador de pá carregadeira não ter ideias dos requisitos de segurança que esse tipo de maquinário deve possuir, e por isso, nos últimos anos, diversos operários sofreram acidentes graves e fatais nos canteiros de obras no Brasil. Os três principais requisitos de segurança que uma pá carregadeira deve possuir são: cinto de segurança. É essencial que qualquer tipo de equipamento possua um cinto de segurança, para evitar que o operador sofra lesões graves ou até mesmo fatais com possíveis acidentes nos canteiros de obra. Extintor de pó seco. Ter um extintor de pó seco no equipamento é uma medida simples e eficaz para garantir a segurança do operador. E também sinal sonoro de ré. O maquinário deve ter sempre um sinal para indicar a marcha ré. E, para garantir ainda mais segurança do operador, lembre-se que eles devem sempre fazer uso dos EPI, que são equipamentos de proteção individual, adequado para esse tipo de operação. Agora vamos falar sobre as escavadeiras hidráulicas. As escavadeiras hidráulicas elas são equipamentos de terraplanagem mais utilizados na construção civil e mineração e continuarão a desempenhar um papel importante nos próximos anos. Isso se deve à capacidade de trabalho, versatilidade e adequação do equipamento aos vários tipos de tarefas exigidos na indústria em geral. Os conjuntos de aplicações em que esse tipo de equipamento pode ser empregado é vasto. Além da construção civil e mineração, essas máquinas também são transporte de cargas com operações militares ou de busca e salvamento, além de qualquer aplicação que envolva a escavação. Uma escavadeira hidráulica consiste basicamente de um sistema de translação ou propulsão constituído por um chassi com esteiras ou rodas e uma plataforma giratória dotada de um manipulador articulado para realizar o trabalho. A plataforma é acoplada ao sistema de translação através de um rolamento de escora, que permite o movimento de giro da estrutura superior em relação ao chassi. O manipulador é conectado à base da plataforma através de juntas de revolução. Vários tipos de implemento podem ser anexados ao manipulador, dependendo do tipo de operação que se deseja realizar.
Geralmente, as escavadeiras hidráulicas elas são propelidas por um motor diesel, no entanto, já existem sistemas híbridos em diversas dessas máquinas. O motor é responsável por acionar uma ou mais bombas hidráulicas, que fornece óleo a alta pressão para o sistema hidráulico que aciona as diferentes funções de trabalho do equipamento. Os elos do manipulador são atuados por cilindros hidráulicos, enquanto o sistema de propulsão e o movimento do giro da plataforma superior são acionados por motores hidráulicos. Não é uma tarefa fácil operar esse tipo de equipamento de forma eficiente e segura. Isso porque é necessário um elevado nível de habilidade, já que algumas operações típicas, como a escavação ou carregamento, requerem a manipulação coordenada dos elos do manipulador. Portanto, um sistema automatizado de escavações pode auxiliar operadores menos experientes em concluir determinadas tarefas de maneira eficiente, em termos de tempo com uma boa qualidade de trabalho. Além disso, escavadeiras automáticas têm potencial para facilitar operações em ambientes que representam risco ao operador, como subterrâneo, aterro sanitário ou locais onde ocorram desastres. E agora nós iremos falar sobre a retroescavadeira. Ao longo da história, o homem sempre se preocupou com soluções para os problemas que foram surgindo. E uma de muitas soluções é a escavação. O trabalho braçal ele tinha inúmeras desvantagens como tempo, volume, precisão, conflitos, cansaço e ergonomia. Em 1835, foi construída uma escavadeira movida a vapor, montada sobre os trilhos de um trem. Tinha uma concha para coletar terras, pedras e outros materiais, que era acoplada a um braço de elevação feito de madeira para girar a concha. Esse trabalho começou nas minas, devido à grande dureza que o solo proporcionava. A construção básica da retroescavadeira consiste em três partes combinadas em uma, sendo que cada uma delas é uma função particular do trabalho: o trator, a caçamba dianteira e a escavadeira traseira. O trator. A principal estrutura da escavadeira é o trator, exatamente como os tratores que os fazendeiros usam em suas plantações. O trator da escavadeira ele é projetado para se movimentar facilmente sobre todos os tipos de terrenos acidentados. Ele tem um motor com turbocompressão, pneus grandes e reforçados e uma cabine com controles básicos de direção, volante, freio, etc. A caçamba dianteira. A carregadeira fixada na parte frontal da retroescavadeira serve como grande e poderosa pá de lixo ou concha, onde a grande maioria do trabalho da caçamba é voltada para materiais soltos e não terras firmes no qual teria que executar a escavação. Também se pode fazer a função de aplanamento do solo. A movimentação da caçamba é feita através de cilindros hidráulicos no braço de sustentação da carregadeira, em forma de H, e na concha, como mostra a figura abaixo. Então, os cilindros na concha movimentam o giro da caçamba para carregamento e descarregamento, e os cilindros do H movimentam a subida e a descida da carregadeira. Escavadeira traseira. A escavadeira traseira é o principal componente de escavação. A escavadeira possui quatro elementos básicos de ligação para manobrar a escavação: o oscilador para girar a escavadeira, a longarina de sustentação da lança, a lança para sustentação da concha e a concha conhecida como caçambinha para carregamento e descarregamento de solo, mostrados na figura abaixo. O oscilador tem a função de girar a escavadeira com um ângulo de 90 graus para a direita e para a esquerda, totalizando 180 graus de liberdade. É conhecido como swing. A longarina ela já sustenta a lança e a caçambinha e realiza a manobra de subida e descida da escavadeira. Tem o nome dotado de boom. A lança ou stick realiza movimentos de inclinação, variando de acordo com o movimento do boom, e com o auxílio do mesmo, leva força para a concha penetrar a terra.
Já a caçambinha, ela tem a função de realizar o carregamento de sólidos, onde realiza movimentos de entrada para infiltrar o solo e de retorno para descarregar o solo. As 4 ferramentas mencionadas são componentes padrões para realizar o trabalho de escavação. Existem muitas ferramentas que podem ser acionadas na escavadeira e são adquiridas de acordo com o trabalho que a máquina irá realizar. Alguns dos opcionais utilizados são o stick estendido, para alcançar uma profundidade maior de escavação, britadores para realizar a quebra de sólido como rochas, cimentos, pedra, além de dentes serrilhados para desbravamentos e esmagamentos, martelos hidráulicos como compactador, pinças para coleta de peças como estampa de bueiro e outras ferramentas. Estabilizadores. O estabilizador é um componente de grande necessidade da retroescavadeira, pois mantém o trator firme, absorve o impacto e evita tombamento da máquina. É o primeiro elemento a ser acionado pelo operador antes de trabalhar com a escavadeira. As sapatas elas já são colocadas de acordo com o solo em que a máquina irá trabalhar. A função é ganhar atrito e evitar deslizamento. Por exemplo, no asfalto ou concreto utiliza-se sapatas de borracha. No pedregulho, terra e areia utiliza-se as sapatas com garras de aço. Nas figuras, no próximo slide, mostra a forma construtiva dos estabilizadores da reta escavadeira, de forma vertical e inclinada, ambos com sapatas de aço. E conforme já falamos anteriormente, segue 2 imagens mostrando os estabilizadores. Agora iremos falar sobre a empilhadeira. A empilhadeira é um equipamento industrial utilizado para transporte e movimentação de materiais, dotada de garfos e outros dispositivos de sustentação de carga. A empilhadeira ela foi projetada de forma a permitir a movimentação e o deslocamento de materiais, tanto no sentido horizontal quanto vertical. É utilizada para transportar, empilhar e desempilhar cargas, possuindo a capacidade de se autocarregar e descarregar, de acordo com as especificações dos fabricantes. É um equipamento de grande utilidade que substituiu com vantagens talhas, pontes rolantes, monovias e também o próprio homem, pois realiza tarefas que ocupariam várias pessoas. Com seu custo de manutenção são elevados, o operador tem em mãos diariamente um patrimônio de valor inestimável. A classificação de acordo com as características construtivas. De acordo com a WITS, que é o World Industrial Truck Statistics, as empilhadeiras são divididas em classes. Essa classificação é feita considerando as características construtivas e a aplicação dos equipamentos. Essa classificação é universal e se aplica a todos os fabricantes. Então, na classe 1, nós temos as empilhadeiras elétricas de contrapeso, que é o operador sentado. Ela agrupa máquinas elétricas contrabalançadas com o operador sentado, indicados para alta capacidade de carga e baixa altura de elevação, e operações internas com piso perfeito. Possui boa velocidade para ciclos curtos de operação. Classe 2. Empilhadeiras elétricas de armazém, operador sentado. Classificam-se as máquinas elétricas retráteis. São indicadas para movimentação vertical e sua melhor utilização está entre 7 e 10 metros de altura. Empilhadeiras elétricas de armazém, operador a pé. Fazem parte máquinas elétricas próprias para transporte horizontal. Quando equipadas com torres, são indicadas para operações de baixa altura. Atende a operações de pequeno porte e opera em passos muito reduzidos. Empilhadeiras de classe 4, elas já são a combustão de contrapeso, operador sentado também. Máquinas a combustão indicadas para operações internas com piso perfeito, devido aos pneus sólidos de perfil baixo, conhecida também como Space Server ou compacto. E na classe 5 nós temos as empilhadeiras a combustão de contrapeso, que é o operador sentado.
máquinas indicadas para operações de carga e descarga em pátios pavimentados ou não, sendo amplamente utilizada em armazéns de grande porte. E agora iremos falar sobre as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, elas são orientações trabalhistas sobre procedimentos obrigatórios relacionados à saúde e à segurança do empregado. Ao todo, são 36 normas que as empresas devem seguir para atuar dentro da legalidade. Cada uma possui seus próprios parâmetros de regulamentação, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças provocadas pelo trabalho. A primeira vez que o termo foi utilizado foi no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida como CLT, com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. A aprovação das primeiras NR, porém, só foi realizada em 1978, quando então o Ministério do Trabalho e Emprego, antigo nome da pasta, decidiu padronizar, fiscalizar e fornecer informações sobre o procedimento básico das empresas. A princípio era apenas 28 normas regulamentadoras, mas hoje esse número está quase na casa dos 40. Todas as empresas que possuem empregados sob o regime da CLT devem seguir as normas regulamentadoras. Isso inclui empresas privadas e públicas, órgãos públicos de administração direta e indireta e também os órgãos dos poderes legislativo e judiciário. Agora iremos aprender algumas noções básicas sobre as NR1, NR6, NR11, NR12, NR33 e NR35, que são as principais normas regulamentadoras relacionadas à profissão de operador de máquinas. A NR1, disposições gerais. A importância da NR1 se relaciona a todos os que prezam pela saúde e segurança no ambiente de trabalho. A NR1 é a primeira das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E essa norma ela se determina que as demais normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são obrigatórias para todas as empresas. Deve ser aplicada nas empresas privadas e públicas, além dos órgãos públicos de administração direta e indireta, desde que possuam empregados regidos de acordo com a CLT. Agora iremos falar sobre NR6, que é equipamentos de proteção individual. Agora iremos falar sobre a NR6, equipamentos de proteção individual, que é conhecido como os EPIs. A obrigatoriedade das empresas no cumprimento das leis relativas à segurança e medicina do trabalho trouxe consigo uma preocupação em se evitar acidentes ou doenças ocupacionais. As inovações tecnológicas constantes e o compartilhamento de informações sobre prevenção desses riscos tornaram-se decisivos para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. A Lei nº 6.514, de 22 de novembro de 1977, da Consolidações das Leis do Trabalho, relativa à segurança e medicina do trabalho, e posteriormente no surgimento da norma regulamentadora NR6, que é equipamentos de proteção individual, que surgiu em 2001, foram as bases legais para decidir sobre os temas que devem ser abordados nesse processo de conscientização, proporcionando assim maior segurança aos trabalhadores e cumprimento da legislação trabalhista. A sexta norma regulamentadora do trabalho urbano, cujo título é Equipamento de Proteção Individual, estabelece concretamente definições legais, formas de proteção, requisitos de comercialização e responsabilidades tanto do empregador, empregado, fabricante, importador e Ministério do Trabalho e Emprego. A NR6 ela tem a sua existência jurídica assegurada em nível de legislação ordinária nos artigos 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho. Agora iremos falar sobre a NR11, que é movimentação, armazenamento e manuseio de materiais.
Essa norma regulamentadora ela estabelece os requisitos de segurança a ser observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. A fundamentação legal ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência dessa NR11, que é de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio, são os artigos 182 e 183 da CLT, que é a Consideração das Leis do Trabalho. Presente em boa parte dos locais de trabalho, os veículos industriais são de grande utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. São também, no entanto, bastante perigosos, especialmente quando usados em condições inadequadas ou por forma incorreta. A movimentação de materiais é responsável por aproximadamente 22% das lesões ocorridas na indústria. Na verdade, por detrás do uso de veículos industriais se oculta uma série de riscos que muitas vezes passam sem ser notados nas atividades cotidianas. Em muitos casos, providências só vão ser tomadas após a ocorrência de um acidente, quase sempre muito grave. Prensagem, torse, fraturas e contusões são os danos costumeiros. São causados primariamente por práticas inseguras de trabalho como elevação inadequada, transporte de cargas, além de limite permissível, falta de uso de equipamentos adequados. E agora nós iremos falar sobre a NR12, que é a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Criada em 8 de junho de 1978 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a norma regulamentadora de número 12, ou NR12, tem como objetivo garantir que máquinas e equipamentos sejam seguros para o uso do trabalhador. Por isso, a NR12 exige informações completas sobre todo o ciclo de vida das máquinas e equipamentos, incluindo transporte, instalação, utilização, manutenção e até mesmo sua eliminação no final da vida útil. Então, resumidamente, a NR12 exige que sejam consideradas medidas de proteção coletiva, administrativa ou de organização de trabalho e medidas de proteção individual. E agora vamos falar sobre a NR33, que é Trabalhos em Espaços Confinados. A norma regulamentadora 33, expedida pelo Ministério do Trabalho, tem como objetivo a segurança e a redução dos riscos aos funcionários que exercem atividades em espaços confinados. Conforme a redação da própria NR33, a sua finalidade é estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. Espaço confinado é qualquer área ou local não projetado para ocupação humana de forma contínua, o qual tenha meios limitados de entrada e saída e ventilação insuficiente para remover contaminantes, bem como onde possa existir deficiência ou enriquecimento do oxigênio. Podemos citar como exemplos as tubulações, tanques, galeria para canalização da água, silos de armazenagem, caldeiras, forno, misturadores, reatores, secadores, recipiente de tingimento, entre outros, são considerados espaços confinados. Em atividades bem cotidianas, como a construção civil, é importante se atentar aos detalhes e riscos que o cumprimento do exercício profissional em espaço confinado oferece. Para tal, é importante estudar e conhecer a NR33, além de segui-la adequadamente. E entre as atividades de confinamento que a construção civil tem, destaca-se a construção e manutenção de caixa d'água e cisternas, estrutura de fundação como as tubulações, galeria subterrânea de rede de esgoto, poços, elevadores, chaminés, entre outros. E na NR35 é a norma que regulamenta o trabalho em altura.
A norma regulamentadora 35 ou apenas a NR 35, ela estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução. Ou seja, ela garante a segurança e a saúde dos trabalhadores, envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura. E como saber se o trabalho é considerado em altura ou não? A NR 35 responde: toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde existe o risco de queda, é considerado trabalho em altura. A NR35 ela exige que o empregador ofereça aos seus trabalhadores treinamento e capacitação, equipamentos de proteção individual, acessórios de sistema de ancoragem e equipe de emergência e também desenvolvimento de planejamento para a organização e execução das atividades. E não é apenas o empregador que tem a responsabilidade de evitar acidentes com queda em altura. Segundo a NR35, o empregado também precisa ficar atento e cumprir alguns requisitos. Agora vamos falar sobre as responsabilidades do empregador. Para evitar quedas, a NR35 estabelece as seguintes responsabilidades aos empregadores: garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas pela NR35, assegurar a realização de análise de risco e, quando aplicável, a emissão de permissão de trabalho e desenvolver os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Assegurar a realização da avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura. Isso é feito pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas de segurança aplicáveis. Adotar providências para o cumprimento, por parte das empresas contratadas, das medidas de proteção estabelecidas pela NR35 e garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre riscos e medidas de controle e, por fim, garantir que qualquer trabalho em altura só seja iniciado depois de adotada as medidas das NR35. E além das responsabilidades já citadas anteriormente, é responsabilidade do empregador assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista que não possa ser eliminado. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores que forem realizar trabalhos em altura, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. O formato de supervisão tem que ser definido pela análise de risco, ou seja, considerando as peculiaridades de cada atividade. E assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista pela NR35. E agora iremos falar sobre as responsabilidades do empregado. Essas são as diretrizes que a NR35 para trabalhadores que realizam trabalhos em altura superior a 2 metros. Cumprir as disposições da NR35 sobre trabalho em altura. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas na NR35. Por meio do direito de recusa, a NR35 garante ao trabalhador o direito de interromper suas atividades. Esse direito é válido sempre que constatar evidência de risco graves e eminente. É preciso que ele comunique imediatamente o fato ao seu superior hierárquico. Zelar pela segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. E agora, por último, nós temos sobre capacitação e treinamento na NR35. De acordo com a NR35, o empregador ele é responsável por oferecer capacitação e treinamento para os seus funcionários, realizar o trabalho em altura. O programa deve ser teórico e prático. A carga horária mínima é de 8 horas e deve ser realizada dentro do expediente de trabalho. A NR35 determina que o conteúdo programático de capacitação e treinamento contenha, no mínimo, normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Sistemas, equipamento e procedimento de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso,
apresentação de acidentes típicos em trabalhos em altura e condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate de primeiros socorros. E chegamos ao final da nossa primeira aula do curso de Operador de Máquinas Pesadas. Então, desejo a vocês meu muito obrigado e deixo aqui uma frase. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos a cada dia. Uma frase de Robert Kohler.